Boa noite para todos. Deu um defeitinho aqui, mas já arrumamos. Nosso produtor aqui de imagem precisa fazer um cursinho, tá, irmãos? Mas vamos lá. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, através dessa live. Que o Senhor possa falar conosco poderosamente. Eu quero orar pelas vidas, sabe? Pelas famílias que têm sofrido, pela a situação, irmão, que nós temos vivido. E eu creio que Deus há de nos dar força e dar sabedoria para nós sobreviver neste momento. Eu quero estar orando para que Deus possa falar conosco mais uma vez através dessa live. Curva a sua fonte, vamos orar, vamos pedir a Deus para que Ele venha nos iluminar, que Ele venha nos dar, irmão, crescimentos espirituais. Como que eu cresço espiritualmente? Quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu dou permissão para a palavra de Deus entrar no mais profundo do meu ser. É aí que vem o crescimento espiritual. Amém? Vamos orar e pedir que Deus venha falar conosco. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença santa e eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, os nossos corações e tudo que queira atrapalhar, Pai, a nossa comunhão, que caia por terra e venha prevalecer, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. E nesta noite, Pai, eu quero colocar as vidas na Tua presença, aqueles que têm perdido parente, amigos, Senhor Jesus, que estão com os corações em luto, Pai, que o Senhor possa confortar através da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela não só mostra, Senhor, a nossa vida hoje, mas ela mostra o nosso futuro, e é através dessa fé, do nosso futuro, que eu quero falar com a Tua igreja nesta noite, ó Deus, e em nome de Jesus, eu lhe peço, usa a minha vida, e eu abençoo cada um que está aqui ouvindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Vamos lá. Semana passada, irmãos, eu falei sobre como adquirir fé, tá? Essa semana eu quero falar com vocês sobre como viver pela fé. Então, nós aprendemos lá, né, na semana passada, como adquirir fé. Agora nós vamos aprender como nós viver pela fé, tá? Então, nós precisamos ter fé para nós poder sobreviver sobre a face dessa terra. Vamos lá. Abra a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 4, a partir do verso 16, que diz assim, ó: viver pela fé. Viver pela fé. É o tema que eles deu para esse título. E eu dei esse tema. Como viver pela fé. Então, nós vamos aprender como que nós vivemos pela fé. Como que nós alcançamos essa graça de Deus. Aqui está escrito nessa passagem. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando e o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Olha o que a palavra de Deus fala para nós, ó. Por isso, nunca fiquemos desanimados. Então, o desânimo é uma coisa que vem combater o quê? A minha fé, a sua fé. Então, são ferramentas que eu tenho que ter para ir contra o desânimo. Para quê? Para que o desânimo não venha tirar de mim a fé, tá? Então, o desânimo é uma arma ao contrário da minha fé. O desânimo, ele tira, irmão, a fé, ele rouba a nossa fé, tá? Então, eu não posso deixar o desânimo fazer parte da minha vida. Por mais que algum dia a gente acorda desanimado, abatido, né? Assim, meio tristonho, meio sem rumo. Não, eu tenho que tirar aquilo da minha vida, eu tenho que dispensar isso da minha vida, eu tenho que buscar em Deus, não ficar desanimado, tá?
E olha que a palavra de Deus fala. No dia a dia. Essa pequena passagem de aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Maior, muito maior do que sofrimento. Porque nós não prestamos atenção. Vamos lá. Nas coisas que se vê, mas nas que não vê, pois ao que pode ver, ser visto, dura apenas um pouco, mas a que não pode ser visto, dura para sempre. Olha o que é a fé, tá? A fé não é eu viver daquilo que os meus olhos enxergam. A fé é eu viver daquilo que eu nem vejo. A fé, irmão, é algo sobrenatural. É você acreditar em algo que você não enxerga. Mas você sabe que existe. Você sabe que Deus, ele veio, que Jesus, ele veio e para acrescentar essas bênçãos sobre as nossas vidas. Isso é fé, tá? Não é fé de ver. É fé de acreditar. A fé verdadeira é aquela que você acredita no impossível. Isso é fé, tá? É você viver do sobrenatural de Deus. É você ter certeza que você vai vencer. Por mais que você não está vendo com os olhos da carne, mas você consegue ver com os olhos espiritual, né? Você consegue entender que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Com quem que você vai lutar? Quem que vem contra isso na sua vida, na minha vida? O desânimo. O desânimo é algo que eu não posso deixar fazer parte da minha vida. Eu tenho que dispensar ele. É como se ele lutasse contra a minha fé do sobrenatural, daquilo que eu não enxergo, mas que Deus vai me dar e eu posso alcançar através da fé. É muito interessante que toda vez que Jesus cura, Jesus, irmão, ele nunca curou pela fé dele. Pra quê? Como que se ele curasse pela fé dele, aquela enfermidade, ela ia ser exterminada da face da terra. Então ele curava pela fé da pessoa. Ele falava assim, vai, a tua fé te curou, a tua fé, você recebeu a tua fé. Olha que interessante. Então a nossa fé, ela nos leva em lugar que nós menos esperamos. Então ter fé é acreditar não naquilo que você vê, mas naquilo que Deus pode te dar, tá? Vamos lá, continuando no verso 5, no capítulo 5, no verso 1, tá? De fato, nós sabemos que quando nós for destruído esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus dará para morar nela uma casa no céu. Olha que a palavra de Deus fala. Hoje nós estamos firmados, né, num corpo terreno, num corpo que sofre dor, sofre tristeza, sofre angústia, sofre desânimo, mas Deus me promete, irmão, me dá uma casa nova, sabe? Uma morada celestial. A hora que eu sair desse mundo, que eu sair desse corpo terreno, olha como que a palavra de Deus mostra esse corpo terreno como uma barraca. A hora que Deus me deu essa palavra, eu estava imaginando uma barraca. Quando você levanta uma barraca, conforme o tempo que a barraca vai ficando em pé, ela vai perdendo, irmão, a estabilidade dela. A barraca, ela é assim. Por isso que o nosso corpo terreno, ele é comparado com uma barraca. Você monta uma barraca, né? Monta uma barraca. A primeira coisa que ela vai perdendo é a estabilidade dela. Por quê? Porque ela não tem alicerce. Barraca não tem alicerce. O nosso corpo físico, ele não tem alicerce, irmão. Ele não tem o fundamento.
Mas o nosso corpo espiritual, a nossa alma, o nosso espírito, ele vai receber um corpo celestial, um renovo celestial depois dessa vida, que vai ter estabilidade. Não vai ser como esse corpo, sem estabilidade. Olha que Deus fala aqui, ó, na palavra dele. É Paulo e está ensinando para nós. E Deus dará para a morada nela uma casa no céu. Olha só, de uma barraca, né? Aqueles que servem a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, terá uma casa no céu. Deus não está falando, irmão, de uma casa física, assim, que nem essa que nós temos. Deus está falando de uma casa espiritual para nossa alma. Uma casa com o quê? Com estabilidade, tá? E essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem fez. E ela dura para sempre. Tá vendo? Por que que essa nova casa que eu e você vai morar, ela é eterna? Ela não foi feita pela vontade do homem. Ela não foi feita por um ato sexual. Ela foi feita pela vontade de Deus. Hoje nós estamos sobre um corpo, né, corrupto, um corpo que ele vai se acabar, ele vai perdendo a estabilidade, ele vai perdendo toda a formosura dele, mas lá no céu nós vamos adquirir um corpo, irmão, com a mão do Criador, feito por ele, uma estabilidade eterna. Olha que Deus diz aqui, ó. E essa casa não foi feita por mão de humanas. Foi Deus quem fez ela e dura para sempre. Então nós vamos sair de um corpo, né, corruptivo, né, um corpo que apodrece. Nós vamos sair dessa barraca, que é o nosso corpo, que a Bíblia está colocando como uma barraca, e nós vamos entrar em uma casa. Casa não se constrói, irmão, sem alicerce. Barraca sim, mas casa não. Por isso que aqui a nossa nova vida em Cristo Jesus, ela vai ter essa casa feita por quê? Pela mão do Criador. E aqui diz assim, ó. Por isso gememos nós, enquanto vivemos nessa casa. Agora, pois, gostaríamos de nos mudar já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nós revestimos com ela, não ficaremos sem corpo. Gememos aflito enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queremos ficar livre do nosso corpo. Teremos o que desejamos receber no corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Olha só, por que nós ansiamos, nós queremos Deus, nós buscamos a presença de Deus? Porque nós sabemos, irmão, pela fé, nós sabemos que Deus vai dar algo para nós supremo. E é bobo aquele, irmão, que deixa de fazer a vontade do Criador. Ele perde esse direito de uma nova casa, ele perde o direito dessa estabilidade no futuro. Então, eu não posso viver, irmão, só esse momento. Eu não posso ser carnal. Eu tenho que ser o que? Espiritual, mesmo vivendo nesse corpo, né, fraco, nesse corpo que não tem estabilidade, tá? Então, eu preciso ter essa fé. E viver pela fé, irmão, é isso. É você crer que quando você partir desse mundo, você não está saindo desse corpo para um corpo pior. Você está saindo daqui para ter uma vida muito melhor. E olha que a palavra de Deus diz.
E foi Deus a quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. Olha da onde que vem a minha fé, né? Que eu vou sair desse mundo e que eu vou receber uma nova vida. Através do quê? Através do Espírito Santo de Deus, que Ele é o único que mostra para nós o caminho verdadeiro. Que Jesus, quando Ele vai embora, Ele fala para os discípulos dele: eu vou, mas eu não os deixarei órfãos. Eu enviarei o meu Espírito sobre vós, que é a derramada do Pentecoste sobre a igreja de Cristo Jesus, que é a promessa de Deus para nós crermos naquilo que eu não vejo, mas eu creio naquilo que Deus vai me dar. Aí o diabo vai e fala assim, irmão, na cabeça de muitos: é nada, você está perdendo tempo, isso aí é conversa. Não é não, irmão. Conversa é para ele, porque ele já perdeu tudo que ele tinha. Nós não, nós ainda estamos nessa oportunidade. Então, eu e você não podemos desperdiçar essa graça que Deus tem para nós. Eu tenho que andar pela fé. Eu tenho que crer naquilo que Deus fala para mim. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança. Ele nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. O Espírito Santo de Deus. Sabe aquela vozinha que fala assim para você quando você vai fazer alguma coisa errada? Não faça. Está errado. É esse Espírito que mostra para nós. É esse Espírito que nós temos que dar ouvido. Às vezes você pensa: vou passar a perna numa pessoa, eu vou roubar isso, eu vou falar uma mentirinha. Aí o Espírito Santo de Deus fala: não faça isso, não faça. E é Ele que está nos avisando e mostrando para nós que nós temos que andar pela fé. Nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Deus deu essa garantia para nós. Lá no verso 6 diz assim, estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Enquanto estamos vivendo nesse corpo, nós estamos longe do lar que Deus tem para nos dar. Porque vivemos pela fé, não pelo que vemos. Eu vivo pela fé. E eu creio que Deus vai dar para nós, irmão, uma nova vida, uma nova, um caminho bom, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem separação. Estamos muito animados e gostaria de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo nesse corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Olha só, qual é o pensamento que eu tenho que me estabelecer? A minha fé. Eu tenho que agradar a Deus vivendo nesse corpo, tá? Eu tenho que andar na vontade de Deus nesse corpo e no corpo futuro que eu vou receber, tá? Porque quando eu ando, irmão, pela fé, que eu obedeço a Deus, eu não ando pela vontade da carne. Eu ando pela vontade do Espírito. Eu ando pela luz do Espírito. Eu não ando pelo desejo do corpo. E a palavra de Deus deixa bem claro aqui, porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, tá? O que eu quero é agradar sempre Deus. Nunca desagradar o Criador. Seja vivendo no corpo, aqui,
seja vivendo lá com o Senhor. Agrada a Deus. Agrada a Deus pela fé, irmãos. Quando eu consigo agradar a Deus, eu consigo coisas impossíveis. Por quê? Quando eu agrado a Deus nesse corpo terreno, as coisas do corpo celestial é manifestada nesse corpo terreno. Você supera as coisas desse mundo. Isso é fé, tá? Quando você faz algo, você sabe que você está agradando a Deus. Você sabe que você está obedecendo o Paizinho do céu. Você sabe que você está andando na luz da direção dele. Você não está fazendo aquilo que você quer. Isso, irmão, é andar pela fé. Fazer a vontade do Criador. Aqui, nesse corpo e no seu corpo futuro. E aqui diz assim, ó, no 10. Porque todos nós temos de nos apressar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou mal na sua vida aqui na terra. Tá vendo? Ó, que eu ande, né? Que eu faça a vontade do Criador. Por quê? Um dia, irmão, eu vou dar conta. Isso que nem tem gente que fala assim, já teve pessoas que eu conversei que falaram assim, pastora, quando chegar o dia do julgamento, Deus vai perdoar todo mundo, vai ficar tudo e bem. Engano, irmão, porque não lê as escrituras. Eu falei para a pessoa, você está redondamente enganado. Deus não vai fazer isso, irmão. O que a palavra de Deus fala é isso aqui, ó. Cada um de nós vai receber conforme as nossas ações. Não tem jeito de você fazer uma coisa e ganhar outra. Eu vou ler até de novo. Olha o que diz aqui, ó. Seremos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece. Vai receber o que merece. Você não vai receber aquilo que você não merece, irmão. Quem faz julgamento injusto, aonde a justiça não opera, é o homem, não é Deus. A justiça de Deus, ela vai operar um dia sobre a face dessa terra. Então eu tenho que estar o quê? Andando, fazendo a vontade do Criador, sabendo que eu tenho uma fé, eu tenho um ser, eu tenho um corpo, né? Eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, que eu tenho que estar dominado na luz do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que a glória de Deus venha refletir sobre a minha vida. Porque o julgamento virá sobre a face dessa terra. Deus vai julgar o povo. Deus vai julgar eu, Deus vai julgar você, Deus vai julgar todo mundo. Não vai escapar um desse julgamento. Vamos lá para Apocalipse 20, no verso 11. Olha que a palavra de Deus diz. Então vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele, e a terra e o céu fugiu da sua presença, e não foram vistos mais. Olha só, para e pensa, o grande dia do Senhor. A hora que Deus se apresentar, irmão, para o universo, tá? Olha que a palavra de Deus fala, a terra, o céu vão fugir. A dimensão, irmão, tudo isso será pequeno perto da grandeza do Pai. Olha que fala aqui. Vi também os mortos, tantos os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Ó, isso aqui é uma visão que João estava tendo, né? Do grande dia do Senhor.
João, ele viu pela fé, irmão, Deus levou ele aonde nós nem chegamos ainda. Olha como as coisas do Paizinho do céu é. João foi além. João, ele teve a visão, através do Espírito Santo de Deus, de tudo que ia acontecer. E ele fala aqui, ó, vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que está de pé diante do trono. Vai ser julgado rico, pobre, todo mundo. Não vai escapar ninguém. Não existe, irmão, julgamento só para um tipo de pessoa. É para todos. Para todos. Todos nós vamos passar por isso. Foram abertos os livros e também foi aberto outro livro. Olha aqui que a palavra de Deus fala. Foram abertos os livros escritos, irmão. Cada um de nós tem o seu livro, a sua história, para dar conta diante de Deus. Tudo que nós fazemos, irmão, é anotado. Tudo que eu faço está lá, ó, sendo anotado pelo Espírito que o Senhor Jesus falou que daria para nós. Ele não está aqui à toa. O Espírito de Deus, mano, não está aqui na minha vida, aí na sua vida à toa. Ele está escrevendo a sua história. Ele está de olho em cada atitude, em cada ação sua. E está sendo escrito, tá? E ele diz assim, ó. Também foi aberto o livro. Esse livro é um livro, irmão. Os livros, né? Cada um tem o seu. E depois foi aberto o quê? O livro. O livro que está escrito, quem tem a vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus, nós pedimos. Nós, pastores, apresentamos uma alma diante do Pai e nós pedimos para o Senhor. Senhor, escreve o nome dessa vida no livro da vida. Escreve, Pai. E quando a pessoa ela se afasta, irmão, da presença de Deus, que ela volta para a presença de Deus, nós pastores, nós imploramos diante de Deus, Senhor, escreve novamente o nome dessa pessoa no livro da vida, que ela não venha se perder. A nossa responsabilidade, irmão, de estar colocando as vidas diante de Deus é muito grande, tá? Então, nós clamamos, nós pedimos para Deus escrever no livro da vida. E tem 2 livros, então, daí para você entender aí, ó, receber um entendimento de Deus, que existe 2 livros escritos. Um livro da sua história e um livro do livro da vida, que eu e você precisa estar escrito o nosso nome, o novo nome que a Bíblia fala que Deus daria para nós. Isso, irmão, é questão de fé. Eu vivo pela fé. Eu vivo e eu creio nisso. Isso é viver pela fé. É você crer em algo que você não está vendo. Mas eu sei que isso vai existir. E olha aqui que aqui diz assim, ó. E o livro da vida, né? Foram abertos os livros e também foi aberto outro livro. E o livro da vida. É o livro, irmão, onde está escrito aqueles que terão a vida eterna. E os mortos foram jogados de acordo com a cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Olha só, os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito no livro. Tá vendo? Então, cada um de nós vai ser julgado conforme está escrito no livro que você está escrevendo, que o Espírito Santo de Deus está relatando da sua vida. E aqui diz assim, ó. E aí o mar entregou os mortos que estavam nele. As pessoas que morrem afogadas, o mar vai devolver para Deus. O mar, Deus vai dar ordem, irmão, para o mar, e aquelas pessoas que morreram,
que nem sabe, que nem encontraram mais o corpo daquela pessoa, não teve velório, não teve nada, o mar vai devolver para Deus. Olha, até as águas, ela é mais obediente que muito ser humano, né? E olha que a palavra de Deus fala. Aí o mar entregará os mortos que estavam nele. E a morte e o mundo dos mortos também entregarão aqueles que tinha em seu poder. O mundo dos mortos, aonde os mortos vão, né? Porque cada um tem o seu lugar, mas você não vai morrer e vai pensar que você vai ficar, né? Por aí. Você tem um lugar que você vai ficar, tá? Esperando o julgamento do Senhor. Pro inferno você não vai por enquanto, não. O inferno vai ser para mais tarde, não vai para agora, não. E aí que a palavra de Deus diz: e todos foram julgados de acordo com o que cada um tem feito. Lá em Coríntios fala que eu vou ser julgada com as minhas atitudes, as minhas ações, eu vou ser julgada com tudo isso que eu faço. E aqui em Apocalipse, que é o livro da profecia do final do tempo, fala novamente que nós vamos ser julgados conforme as nossas atitudes e as nossas ações. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Vigie, irmão, as suas atitudes. Vigie as suas ações. Eu coloquei lá, ó, 120 atitudes. 120. Irmão, sabe quantas pessoas visitou aquilo que eu coloquei? 8. Foi lá ver, tiveram a curiosidade de entrar lá e ver. As nossas ações, as nossas atitudes, irmão, vai ser julgado sobre a face dessa terra. Então procura melhorar. Procura ser mais bom. Procura ter atitudes boas. Não, pastor, uma vez salvo para vez salvo. Não, irmão. Uma vez salvo, segura a tua coroa. Conserva a tua coroa. Tenha a ação de cristão. Faça as coisas boas para as pessoas. Age, sabe? Se você não tem vontade de fazer coisa boa para as pessoas, pede a Deus para Deus te dar vontade. Faça coisa boa para você mesmo, que a partir do momento que você faz para uma pessoa, você está fazendo para você. Ou a partir do momento que você é bom com você mesmo, você está sendo bom com o seu próximo. Porque se você não é bom com você mesmo, como que você vai ser bom com o próximo, irmão? Não tem como, tá? Então seja bom com você mesmo. Porque todas as nossas atitudes, irmão, todas as nossas ações vai ser julgado pelo nosso Criador. Isso é fé, eu creio, eu sei que isso Deus vai fazer, irmãos. Então você tenha essa fé no seu coração. Não tem um evangelho mentiroso, evangelho enganador. Tem o evangelho da Bíblia. Leia a Bíblia, aprende com a palavra de Deus. Olha que Deus fala aqui, ó. Então, a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago do fogo. Ó, então a morte e tudo aquilo que pertence à morte, porque Deus, irmão, não gosta de morte, Deus gosta de vida, por isso que ele deu Jesus para nós. E Jesus, ele veio e concede a nós vida, tá? Então, tudo que pertence à morte, tudo que pertence à destruição, olha que a Bíblia fala, jogado no lago de fogo. Então, tudo aquilo que as pessoas que é ruim, todas as ações, todas as pessoas, Deus vai julgar e vai ser colocado num lago de fogo. E tem gente que quando pensa em lago de fogo, mas vê fogo, fogo, é sofrimento, irmão. Porque não tem fogo pior. Por que o sofrimento, a Bíblia, ela compara com fogo? Porque a queimadura, ela dói muito. Quem já se queimou um pouquinho, que não tem quem nunca deu uma queimadinha no corpo, sabe que dói. Então, a palavra de Deus, quando ela refere ao sofrimento eterno, é como um fogo que queima, que dói, tá? E esse lago de fogo,
é a segunda morte. Olha que triste. Então, nós temos a primeira vida, tá? Hoje nós temos uma vida, tá? Nós vamos receber uma outra vida, que é promessa de Deus através do Espírito Santo de Deus, para aqueles que obedecem ao Espírito Santo de Deus, mas nós também temos o quê? A segunda morte, tá? Que é um sofrimento para aqueles que não obedecem. Então nós teremos uma vida e uma morte para frente, tá? E aqui diz assim, ó, quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Olha a importância, irmão, olha o valor de você crer. Quando você vai na igreja, quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabe aquele momento do nosso batismo que nós clamamos, nós pedimos, Senhor, escreve o nome dessa vida no livro da vida. Escreve, Senhor, dá a ela o direito de entrar no livro da vida. Porque aqueles irmãos que não tiver escrito o nome no livro da vida, vai para o lago de fogo. Então, preste atenção nas suas atitudes, nas suas ações. Não anda por um caminho que você acha que é certo. Anda pelo caminho que é certo, que é verdadeiro. Anda instruído a tua mente, os teus passos, as tuas ações, através do Espírito Santo de Deus. Porque Ele avisa, irmão. Se Ele me avisa quando eu vou fazer alguma coisa errada, eu não sou melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que ninguém. Deus avisa a todos. Tá? Segura aí a tua salvação. Viva pela fé. Não viva pela vista. Não viva pelas coisas que você pode receber de Deus nesse mundo, ou do seu trabalho pelo seu esforço. Mas viva pela fé para a eternidade. Amém? E que Deus abençoe cada um de vocês. Eu creio que Deus, irmão, falou conosco através dessa palavra. E você que está precisando de um trabalho, você que tem uma necessidade grande, fala, pai, eu não tenho, eu preciso de um trabalho. Creia que Deus vai abrir uma porta para você. Tenha essa fé que Deus, Ele abre porta. Ele nos dá, irmão, Ele supre as nossas necessidades sobre a face dessa terra. Você que está desempregado, tenha essa fé. Tenha fé que as portas serão abertas na sua vida. Amém? Curva a sua fonte. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Pai eterno, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar falando sobre a eternidade, falando sobre o livro da vida, Pai. E eu lhe peço, aqueles que porventura, Pai, foi apagado os nomes deles por uma ação errada, Pai, por às vezes rejeitar a Ti, que a Tua misericórdia, Pai, ela ainda está estendida sobre a face da terra, sobre a humanidade. Que esses nomes, Pai, possam ser escritos no livro da vida. Aqueles que porventura vão ouvir esta palavra, Senhor, que eles não têm o nome escrito ainda nesse livro da vida, que o Senhor possa escrever, Rei da Glória, e cada um receber o novo nome na Tua presença. E em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço, conserva a minha vida na Tua presença. Conserva as vidas, Senhor, na Tua presença. E nós possamos andar, Pai, não pelaquilo que nós achamos, mas que nós possamos andar pela fé, Pai, pelaquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é um Deus que cuida de nós, ó Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante da Tua presença cada um que vai estar ouvindo essa palavra. E eu te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe cada um de vocês.